Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense, né? Vamos nessa aí, porque talvez o assunto que mais a galera esteja querendo saber. Zubeldia pode ser demitido? Olha, acaba de sair notícia em relação a isso aí, e já te falo, pode sentar tua cadeirinha e vir comigo, porque nós vamos comentar sobre essa possível saída de Zubeldia. E também vamos falar sobre o alto investimento do Fluminense na zaga, que realmente não vem dando resultado, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele likezão para nos ajudar. Muito obrigado, né? Você que estiver pelo celular, não esqueça de hypar aí o vídeo, também é muito importante. E saiba, tem uns produtinhos aí passando, se caso te interessar, você pode comprar, que vai nos ajudar, né? E você não vai pagar nada a mais. Por isso. Mas vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre a zaga. Essa matéria aqui me chamou a atenção, dos Saudações Tricolores, né? Do João Pedro. E trouxe que o Fluminense ultrapassa 60 milhões gastos com zagueiros, tá, pessoal? Isso aqui só com zagueiros desde 2024. E a gente sabe que o ano agora é 2026 e a situação continua precária, né? Então, tá dizendo que é um investimento de mais de 60 milhões, né? Que se a gente parar para pensar hoje no mundo, no futebol, assim, um zagueiro bom é 60 milhões, né? Tipo assim, o próprio Nino dizem que o Zenit pode estar querendo 20 milhões de euros, só que sinceramente, pessoal, não se tem confirmação sobre isso, né? O que se tem é que o valor de mercado do Nino é nessa casa aí dos 60, 62 milhões de reais, tá? Então, assim, só o Nino seria esse valor aqui. Por isso que eu falo pra vocês, por mais que tu olhe assim, tu fala assim, poxa, 60 milhões? Cara, 60 milhões hoje em dia não é muito dinheiro não, tá? Não se tu contratar uns zagueiros tops, né? Igual o Joaquim, que eu acho que é o melhor zagueiro que o Fluminense poderia ir atrás, até mais do que o Nino. É mais do que isso aqui. Né? O Nino é mais do que isso aqui. Né? Então, assim, parando para pensar, é um bom investimento, claro que é, mas para pensar que desde o início de 2024, 60 milhões, o Fluminense não gastou tanto na zaga, né? Era para gastar mais, tá bom? Aí vai falar entre os nomes contratados foi Antônio Carlos, já começa errado, né? Antônio Carlos, a gente teve Inácio, James, Freitas e Julian Bijan, né? É, todos esses investimentos aí. As chegadas aconteceram em diferentes contextos, nos momentos de reformulação do elenco, principalmente após saídas importantes e necessidade de renovação, né, do sistema defensivo. Cara, mas sinceramente, né, cara? Tipo assim, tu olha aqui os nomes. Nenhum desses nomes, a não ser o James, e tirando o Julian Midian também, que é um zagueiro que tem muito potencial. Eles dois, né? Tu tira aqui o Midian e o James. Eu acho que são dois zagueiros que têm um potencial muito bom, né? Aí você tem o Freitas, que era uma aposta, que vinha de uma liga bem mais fraca. Inácio, mesma coisa, né? Sporting Cristal veio lá do Peru. E Antônio Carlos vindo lá da MLS, onde já não era grande coisa lá. Então, assim, realmente, cara, falta pro Fluminense. Aí, lá vai eu, né? Eu acho que não só a questão financeira, né, dos valores, né? Realmente, assim, é, você gastou 60 milhões, você poderia ter tido algo melhor. Mas, cara, vamos olhar pra dentro, né? Isso aqui o Zubeldia não gosta, mas vamos olhar pra dentro. A gente teve o Davi Schwindt no ano passado, que foi utilizado e mandou bem. E mesmo assim, o Fluminense não deu espaço pra ele e foi lá fora buscar outros nomes, que também não funcionaram, né? Hoje a zaga do Fluminense ninguém funciona. Ninguém funciona na zaga do Fluminense hoje, né? Então assim, por que que não olhou pra dentro? Viu que o Davi Schwindt apresentou, opa, alguma coisa? Vamos mantê-lo, vamos dar mais minutos. Mas não, vamos gastar dinheiro em um jogador de uma liga tal. E até o Julián Milan vem de uma liga, a uruguaia, que é uma liga bem fraca, pessoal. Então, assim, eu não sei até onde vai essa insistência do scout do Fluminense em ligas mais fracas, querendo jogadores de muita qualidade. Isso acontece? Acontece. Você buscou John Arias lá atrás, no Santa Fé, né? Maneiro, deu certo. Mas, assim, não é sempre que vai dar certo, não. Tá? A gente precisa também de contratações que sejam indiscutíveis, como o próprio Nino, como o próprio Joaquim, né? E se for, em vez de gastar
em competições fracas, olha para a base. Ah, não tem na base, aí não tem jeito. Aí você vai ter que buscar opções. E eu vou te falar dessas opções aqui, porque não trouxe o Dantas lá do, né? O Dantas, zagueiro super competente, né, que tá ali no Novo Horizontino, muito mais barato. Por que não foi no Dantas então, né? Então assim, eu acho que independente do valor, tá? Se você acha que 60 milhões é muito bom, é um valor muito alto e que 60 milhões já tinha que dar um resultado, eu sinceramente acho que gastou 60 milhões em nomes que, sinceramente, né, não foi unanimidade para ninguém. Mas assim, independente do valor, eu acho que falta o Fluminense a ideia, mudar a ideia de onde buscar esses jogadores depois de dar oportunidade para a base, tá? Quantos zagueiros saíram? O Loyola saiu também porque não tem idade de, de base, aí já saiu, também não ganhou oportunidade, sendo que falavam que o Loyola poderia ganhar oportunidade, que o Loyola poderia ser legal. Não tô falando que ia funcionar ou não, mas eu falando que a gente nem viu, nem deu a chance para ver se funcionava, né? Então assim, e outra, Thiago, se eu tivesse que dar uma sugestão, que é claro, de fora é muito fácil falar, né? Isso é verdade. O meu papel aqui é muito fácil, né? Pô, faz isso. Mas assim, se a gente puder tentar ajudar, eu sou assim. Eu primeiro busco na base. A base não tem um jogador para compor o elenco, eu vou, pego um montante maior e invisto num jogador melhor, entendeu? Ficar gastando de pouquinho em pouquinho em jogadores que a gente não sabe se vai resolver, no fim você tem um valor alto, um valor de 60 milhões, que se você convertesse esses 60 milhões hoje e trouxesse um zagueiro, hoje era melhor, né? E deixava a base para poder compor, né? São escolhas, e eu espero, assim, não tenho tanta esperança, até porque quem tá dentro do Fluminense é a mesma pessoa que contratou o Antônio Carlos, está lá até hoje. Então, assim, eu acho que a linha de trabalho é essa, né? Mas eu queria ver uma mudança nessa expectativa, na mudança no sentido do trabalho, na ideia. A mudança da ideia é legal, tá? Então é isso, tá? Queria trazer essa matéria para vocês. O Fluminense já gastou mais de 60 milhões e ainda não conseguiu arrumar a zaga, tá? Espero que arrume aí nessa janela do meio do ano e espero que dê uma oportunidade um pouquinho mais pro Davi Schwindt, né? Mas enquanto o Zubeldia estiver no Fluminense, eu confesso para vocês que eu não tenho nenhum tipo de esperança da utilização da base, tá? E outra, se caso o Zubeldia for demitido, diretoria, por favor, vamos procurar um treinador que utilize a base. Porque Fluminense que não utiliza a base não faz sentido, tá? Né? Tem outras equipes aí que não gostam de utilizar a base, nem precisam. O Fluminense é necessidade, né? Mas vamos lá. Então é isso. Galera, a matéria que saiu é do Pedro Brandão, aqui do Lance, e que respondendo essa pergunta de ser demitido, e a gente vai trazer aqui, né, segundo ele, o que está acontecendo internamente. Dentro do clube, né, segundo o Brandão, a avaliação de vídeo opiniões, né? A gente já tinha trazido isso aqui também para vocês há um tempo atrás, né, que existe um polo que estava a favor da permanência do Zubeldia, e dentro desse polo estava ali o Mário Bittencourt, né, o diretor-geral, e existe outro polo que é a favor de uma mudança ou até de uma cobrança em relação aos resultados, né? Só que aqui vai dizer que o bom desempenho do Brasileirão, se mantendo na briga entre... Pô, mas ninguém acredita nisso aqui, né? Mas tudo bem. É que o Fluminense se mantém na briga com Palmeiras e Flamengo, tá? Segundo a matéria aqui. É um ponto que tem peso de ouro para a direção, né? Então, assim, existe muita possibilidade de, caso o Fluminense caia da Libertadores, o Zubeldia seja mantido por causa do Campeonato Brasileiro, tá bom? Aí vai de você, se você acha que vale a pena, não vale, ainda não pensei sobre isso, tá? Vai dizer, por outro lado, uma classificação muito ameaçada na Libertadores irrita a parte da diretoria, né, que tem a competição como principal objetivo do ano, muito por conta da vaga ao Mundial de Clubes, né? Realmente, cara, isso aqui seria talvez top 1 de interesse, pelo menos meu. Cara, um Fluminense no Mundial de Clubes em 2029 é de parar o planeta. É de muito dinheiro, muita visibilidade, tudo de bom.
tem o Mundial de Clubes. Depois do Mundial de Clubes que a gente jogou, a gente viu quão importante, e é importante que os grandes times se mantenham lá, né? Nesse momento, segundo a matéria, pelo que já apresentou com esse elenco e por ter voltado a vencer, o Zubeldia tem o voto de confiança da direção. Mesmo que não consiga se classificar na Libertadores, a demissão ainda não está cravada, tá bom? A partida contra o Mirassol neste sábado e a última rodada da Libertadores contra o Laguaira serão decisivas para o martelo ser batido. Nesses 2 jogos, o desempenho do time vai valer mais do que apenas o resultado final no placar, tá bom? Então, meus amigos, a tendência aí, pelo menos ainda não está cravado uma saída do Zubeldia, mesmo depois da promessa do mesmo que classificaria para a Libertadores. Eu sou daquela opinião que sou assim. Se você é homem o suficiente de falar uma resposta atravessada numa coletiva, de dizer, se você não tem fé, não é problema meu, nós vamos classificar, e se você não classifica, você, na minha opinião, você comprou uma briga sem necessidade. Então, eu o demitiria. Eu falo assim, se você não consegue cumprir o que você prometeu, por que você está aqui, né? Porque foi isso que aconteceu. Luiz Francisco Zubeldia, ele disse que o Fluminense classificaria. Ele prometeu. Hoje o Fluminense não depende mais de si. O Fluminense depende de um tropeço do Bolívar, né? E, pelo visto, vai sair pela tangente aí, pelo menos se a torcida não fizer nada, né? Se a torcida ficar, fomos eliminados, tá bom. Agora, se a torcida for pra cima e querer a saída do Zubeldia, nem o diretor-geral vai conseguir mantê-lo no cargo, tá? E é uma pressão inacreditável, tá bom? Imagina, todo jogo no Maracanã, vaias absurdas em cima dele, chamando ele de burro, de idiota, mandando ele sair do Fluminense. Ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta isso. Por isso que eu falo, às vezes a torcida não sabe a força que tem. Porque no dia que a torcida decidir que Inácio não joga mais no Fluminense, é só Inácio botar o pé na bola e a torcida fazer a vida dele inferno, ele nunca mais vai jogar no Fluminense. No dia que o Freite pegar na bola e a torcida vaiar, não vai jogar nunca mais. Gente, é assim, quem escala o Fluminense é a torcida. Por mais que o Zubeldia vá colocar os 11 iniciais, só vão jogar se a torcida. Thiago, mas isso é jogar contra a sua equipe. No fim das contas, essa é uma narrativa que as pessoas que estão lá dentro querem que você pense. Tá? É muito mais fácil tentar culpar a torcida por fazer algo, entre aspas, ruim, sendo que quem prejudica o Fluminense é quem coloca os bagres para jogar e o Fluminense agora não depende nem de si só para classificar para umas oitavas. Quem está danificando mais a imagem do Fluminense é quem faz as escolhas erradas, tanto nas contratações como escalando tecnicamente o time, ou a torcida que vaia os jogadores ruins que não eram nem para estar com a camisa do Fluminense. Então, assim, tudo na vida é o jeito que você quer ver. Muitos podem colocar a torcida como vilão, se fizer o que eu tô falando aqui, mas outros vão colocar, né, os jogadores como mocinhos, coitados, que estão ali só para um dia de trabalho e não podem ser vaiados o tempo todo. Então, assim, escolhe o lado que você quer. Eu, particularmente, gosto de um lado muito equilibrado, tá? Eu gosto de tentar ir na conversa, tentar no jeito, né? Mas se não for desse jeito, a torcida tem que mostrar sua força de certa forma, porque não dá pra gente ver um técnico que não usa a base, um técnico que não resolve os problemas que o Fluminense tem defensivos, um técnico que não consegue mudar uma escalação, né? O técnico que ele é teimoso nas suas ideias a ponto de ver o Fluminense perder, né? Perder a possibilidade de decidir sozinho a sua vaga para as oitavas e todo mundo achar que isso é legal. É bom. Não, mas no Campeonato Brasileiro estamos lá em cima. Gente, não se iluda. Não se iluda. Ou você acha que o Fluminense tem bola para ser campeão? Tu acha que o Fluminense tem bola para ser regular a ponto de ser campeão do Brasileirão? Não tem. Thiago, você não pode falar isso. Eu falo. Fluminense não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não tem por quê? Por causa da zaga. Uma zaga dessa, você não consegue ganhar nada, gente. Pode ganhar um jogo, outro, ter uma sessão, mas essa zaga uma hora vai entregar gols. E entregar gols você entrega pontos, entregou pontos você não ganha o campeonato. É algo simples, não é que eu não acredite no escudo, não acredito na instituição, eu não acredito nos jogadores da ala defensiva que nós temos. O Fluminense tem um problema muito sério
para ser ignorado, para dizer que você tem que ter fé. Não tem que ter fé não. Eu tenho que ter até a minha fé. Até porque esse povo gosta de usar fé como se a fé não tivesse fundamento nenhum. E você que acha que a fé não tem fundamento nenhum, você não sabe nem o que é fé, tá? Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas aquilo que se espera. Por que espera? Espera porque você tem um fundamento. Alguém escreveu alguma coisa ou alguém viveu alguma coisa que você tem fé naquilo ali. Mas viveu, aconteceu alguma coisa. Agora, pedem para eu ter fé numa zaga dessa? Não tem como. Me chamem de Tomé. Não tem como ter fé num trabalho desse, onde o treinador vê uma zaga ruindo e ele mantém a mesma zaga. Não tem como. Não tem como. Agora, torço para que as coisas se resolvam? Torço. Eu não tenho nada contra o Zubeldia. A pessoa, nada. Se ele resolver os problemas da zaga do Fluminense, se o Fluminense começar a jogar bem, aí eu falo, opa, hoje eu vejo um Fluminense com condições de ser campeão. Mas enquanto não conseguir ver, eu não conseguirei ter fé. Você precisa ver que aquilo ali tem como, gente. Lembra? Eu sempre gosto de citar o final do ano de 2022, onde todo mundo olhou para aquele Fluminense dentro de campo e falou, cara, esse Fluminense vai ser campeão. O Fluminense era completo. O Fluminense tinha uma zaga boa. O Fluminense tinha um bom meio de campo. O Fluminense tinha um bom ataque. Um bom goleiro. Pronto. Acabou. Não é tão difícil. Mas o Fluminense hoje, pela zaga que tem hoje, não conseguirá ganhar do Flamengo ou do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Então, tudo que a gente tá vendo aí é uma ilusão. Agora, se falar, não, mas só a classificação para Libertadores pro ano que vem, eu acredito que dá. Eu acredito que o Fluminense consiga uma vaga direta, né? Ficar entre os 5, entre os 4 ali do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Fluminense consiga. Agora, falar pra você que o Fluminense tem que ser, que o Fluminense pode ser campeão, por isso que eu não demitiria o Zubeldia se ele não classificar para Libertadores, eu não tenho como cravar isso. Mas e aí? Então assim, Zubeldia internamente ainda com confiança, segundo Pedro Brandão. Eu tenho minhas dúvidas. Mas é isso. Se inscreva no canal, deixe aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.